Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Rosiane Maria, fundadora do Instituto Somos Mais. Rosiane, obrigado por ter atendido o nosso convite nessa noite, que pode ser a inspiração para muita gente que mora em outro estado, que tem que se adaptar na mudança e principalmente a tua área, que é bem desafiadora. Mas antes de a gente falar da tua área, conta um pouquinho da trajetória antes do Instituto Somos Mais. Olá, Márcio, bom dia. Eu sou a Rosiane Maria, eu sou pedagoga de formação, tenho uma experiência na área da educação, né, educação formal e não formal. E aí, como bem você falou, né, eu sou do Recife, natural do Recife, Pernambuco. Estou aqui no Sul há 5 anos. E trouxe comigo toda uma trajetória de vida, de experiência, né? Até chegar ao Instituto, tenho toda uma trajetória. Então, trago uma experiência na questão da educação, a educação tanto formal como a não formal, que são através de projetos sociais. Bacana. Quais são os pilares que te levaram a mudar de estado, né? A primeira coisa, o que te motivou e depois quais são os pilares para atuar na área que tu atua? O pilar principal, né, na minha mudança de estado são minhas filhas, né, que eu tenho 2 filhas. E aí a mais velha, a Paula, casada com um gaúcho, está aqui no Sul desde 2018. E em seguida, eu e a outra, né, a mais nova, a Amanda, a gente resolveu vir para o Sul por uma questão familiar, né? Então, nós somos um grupo familiar, assim, muito coeso, eu e as duas. Porque aí eu tenho uma família pequena no Recife, né? Eu perdi algumas pessoas. E aí vim aqui para ficar próximo delas, né? E aí eu vim comigo todo um sonho, toda a experiência, acreditando no meu potencial, né? Através da minha história de resiliência que eu construí em Recife. Tirando o frio, o calor tu já está acostumada, né? Sim, o tirando frio é mais frio, fácil de ir aprendendo, né? O pessoal sempre brinca, quando eu estou em Recife ou quando eu estou no Nordeste, é o contrário, eu me adapto um pouquinho mais difícil com a coisa de escurecer às 5 da tarde, né? Sim. Como é que é chegar quase 8 da noite ainda com sol? Ainda ter sol. Que... no início é bem difícil, né? É um processo de tem que tomar adaptação. Chimarrão, não, o chimarrão. O chimarrão eu provei e não gostei, e fico me questionando como tomar um líquido quente, né? No verão e tal. Só que no Recife a gente toma caldinho na praia, né? Sim. Um caldinho com sabor, né? Assim, sim, na praia, no sol, no calorzão. E aí eu comparei um pouco o chimarrão com o caldinho que nós somos acostumadas a tomar, né, na praia, sim. E essa mudança daí com a família, tu quis desenvolver a tua atividade aqui, como é que ela está? Sim, a princípio, antes de chegar no Instituto, eu trago comigo toda uma experiência, né, como eu te falei, de resiliência. Nos anos 90, no Recife, eu fui atendida por um projeto social, né, que é a Casa de Passagem, nos anos 90, criada pela doutora Ana Vasconcelos, que não está mais entre nós. E a partir daí, né, desse atendimento que eu tive, eu vi que eu seria capaz de transformar não só a minha vida, como a vida da minha família e como a vida de outras pessoas. Então, eu trilhei esse caminho do social através do atendimento, das oportunidades que eu tive, né? E aí consegui ingressar na faculdade, fazer o curso de pedagogia, porque desde então eu acreditei e ainda acredito que é através da educação que a gente transforma o mundo, que a gente transforma o ser humano, acreditando na capacidade de cada um. Que bacana. E nessa trilha que tu foi atendida, né? Que nem quando a gente está de um lado do balcão, é diferente quando está do outro. Como que foi a tua percepção e onde que tu te inspirou? Como é que foi esse ser atendido primeiro? Isso. Primeiro, ser atendida foi um grande desafio, né? Porque na época a instituição Casa de Passagem, ela tinha 2 viés. Ela atendia meninas de rua ou prostituição, meninas que viviam em prostituição. Na época, eu não morava na rua e nem me prostituía, mas eu não tinha diferença das meninas que faziam isso, porque eu morava numa comunidade muito pobre. Então, eu vim de uma família muito em situação de vulnerabilidade social
extremamente pobre e eu me via sem acesso aos direitos, né? Eu tinha os direitos negados. Eu morava numa comunidade chamada Chão de Estrelas, no Recife, que não tinha saneamento, que não tinha saúde, que não tinha educação de qualidade. Então, eu dentro dessa comunidade e conhecendo a doutora Ana Vasconcelos, a presidente na época da Casa de Passagem, eu percebi que era o caminho eu ser trabalhada, né, desenvolver todas as minhas habilidades para primeiro intervir na comunidade onde eu morava, ajudando outras meninas, outras famílias, para depois eu descobrir o meu potencial. Então, eu comecei na comunidade de Chão de Estrelas e aos 13 anos de idade eu era professora das crianças, né? Que legal. E aí eu comecei a me envolver com lideranças comunitárias, até me formar uma delas. Então, a gente criava a horta comunitária, escola comunitária, padaria comunitária. E, além de trabalhar na comunidade, eu ia 2 vezes para a Casa de Passagem para receber uma formação, né, que era, na época, AMI, Adolescente Multiplicadora de Informação. E lá eu recebi todos os conteúdos, né, da questão da sexualidade, da violência contra a mulher, do empoderamento, da resiliência, do protagonismo juvenil. E aí eu fiquei 4 a 5 anos nessa instituição e em seguida eu fui escolhida entre tantas meninas para ser liderança comunitária. Foi quando a casa me incentivou a entrar na faculdade. Que bacana. Então, a princípio, eles pagaram a faculdade para mim, porque na época eu também não tinha condições financeiras, minha família não tinha. E eu aproveitei todas as oportunidades que foi me dada, né? Então, eu fiz pedagogia, né? Na época, eu consegui me formar. No período da faculdade, eu engravidei, eu tive minha segunda filha, mas não foi impedimento, a gravidez não foi impedimento para concluir o curso. Então, eu concluí o curso e a própria instituição me contrata como profissional. Então, eu saio dessa questão de ser atendida, de ser uma jovem resiliente, para ser uma profissional na área da pedagogia. E aí eu contribuí por 14 anos na instituição como pedagoga. Então, eu aproveitei e passei por todos os programas que a casa tinha, né? Então, profissionalização, trabalhar dentro da comunidade. E aí eu comecei a desenvolver a minha área, minha questão profissional enquanto pedagoga. Que bacana. A gente vai entrar mais em detalhe nisso. Eu conheço, né, relativamente a tua terra e me chamava muita atenção. Logo quando tu está saindo de Recife em direção a Olinda, tem aquela Brasília Teimosa, né? Isso, o nome. Trabalhei lá. E é impressionante como os contrastes são muito grandes lá. Muito. Mas a gente já vai entrar mais nesse detalhe, vamos fazer um rápido break e vamos voltar nessa... Porque a gente tem que chegar em Canoas, né? Como é que foi que a tua bagagem chegou em Canoas? O Multi Entrevistas faz um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando com Rosiane Maria, fundadora do Instituto Somos Mais. Contasse então boa parte da tua parte da vida inspiracional, né? Mas também coordenou outros projetos grandes lá. Isso, e ainda em Pernambuco eu fui coordenadora pedagógica do Espaço Criança Esperança, né, em parceria com a Rede Globo. Passei também pelo SESI, né, pelo Sistema S. E aí depois eu cheguei aqui no Sul, né? Aí eu vim para o Sul, vim para Canoas e eu trouxe comigo a idealização do Instituto Somos Mais, baseado também na minha história de vida, baseado em alguns casos na minha família, né? Que eu tenho sobrinhos que têm TEA. E aí que seria TEA para quem não está acostumado autismo, né? O TEA é o autismo. E aí eu cheguei em 2020 aqui no Sul, aqui em Canoas. E aí, pandemia, esperei, né, tive que dar um tempo e consegui ser selecionada para a PAI de Porto Alegre, né? Então, eu entrei na PAI de Porto Alegre como coordenadora pedagógica e aí eu me encontrei porque era o mundo da questão neurodivergente, né? Trabalhar com crianças, adolescentes, jovens e suas famílias neurodivergentes e mães atípicas.
Então, eu trabalhei 2 anos na APAE de Porto Alegre e, ao sair da APAE, eu idealizei o Instituto Somos Mais, né, que é uma ONG sem fins lucrativos, que tem como missão atender também crianças, adolescentes e jovens com deficiência intelectual e múltipla, com foco também nas mães, nas mulheres, nas cuidadoras, né, que abdicam suas vidas para cuidar dos seus filhos. Mas eu precisava de um sustento e continuei na busca de um emprego. E aí eu passei no processo seletivo. Hoje eu atuo, né, profissionalmente como orientadora pedagógica na Fundação Bradesco de Gravataí. Então esse é o meu trabalho que me remunera. Mas como eu sempre falo do salário afetivo, então o meu salário afetivo é o Instituto Somos Mais, né, onde a gente tem uma equipe, onde a gente desenvolve um trabalho de atendimento com essas crianças, e a ideia, né, a idealização do Instituto é a gente atender na questão pedagógica e na questão da saúde, que são os atendimentos multidisciplinar, né? Então, eu preciso dizer que o Instituto, a gente está galgando espaço na cidade de Canoas, né? Então, a gente estava com uma sede na Avenida Vitor Barreto, a gente tem uma questão estrutural financeira um pouco difícil ainda aqui na cidade, né? A gente também busca intervir nas políticas públicas, que são instâncias de movimento, de luta por direitos e deveres dessas pessoas, que muitos vivem em situação de vulnerabilidade social, porque quem não tem um recurso não tem como pagar as terapias, né? Então, em algum momento, a gente já teve essa equipe multi. A partir do momento que a gente se estruturar, né, a gente está precisando de apoio para que a gente volte a fazer esses atendimentos, né, atendimento a essas crianças e adolescentes neurodivergentes. É um trabalho incrível. Eu acompanhei a APAE, não só de Porto Alegre, como da Rio Grande do Sul. A gente não se conheceu antes por pouco, né? Atendi, fiz 2 convenções para a Lúcia, né, que é uma querida e sempre me chamou para auxiliar em alguns momentos, bem como a Josiane aqui da região. E um dos encontros em Canoas me chamou muita atenção isso, porque onde tu trabalha com as famílias, né? A Nara da APAE lá de Gravataí também vinha me comentando como é importante o auxílio, não, às vezes em grana, às vezes em tempo, às vezes em mão de obra, às vezes em doação, como a entidade. Tu conhecendo, acompanhando o trabalho, é impressionante como a gente se reenergiza, né? Tu falou do salário afetivo, eu ainda poder acrescentar a energia que isso gera quando tu faz um trabalho voluntário. Na Fundação, quantas crianças vocês atendem lá? A Fundação Bradesco? Isso. A Fundação Bradesco é uma escola, né? Atende média de 1.700 alunos. Eu sou orientadora pedagógica do segmento 4º e 5º ano. Bacana. Então, no meu segmento, eu atendo 240 alunos, né? Dentre as 240, eu tenho um grupo que são alunos de inclusão. Então, eu continuo esse trabalho na Fundação Bradesco, atendendo também esses alunos de inclusão, apoiando as professoras e atendendo as famílias, né? Fazendo esse trabalho para que a gente possa ofertar o melhor processo educacional para eles. Né? Que a Fundação Bradesco tem essa preocupação imensa, né? Porque é uma escola de inclusão. Isso. Então, eu faço esse trabalho lá e contribuo como voluntária também no Instituto Somos Mais. E o bacana, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, né, assim como tu estás hoje, a Companhia do Caco, que é bem legal de fazer nessa conexão, porque é justamente na mesma cidade um trabalho absurdo, né? Eu tive agora presencialmente visitando, além de já se tornar amigo dele, participar de alguns eventos, como esse duelo entre conseguir recurso, aplicar, conseguir se destacar onde tu está atuando, porque tem tanto, vamos dizer assim, tantos ramos que nem sempre a pessoa que quer ajudar consegue. Como é que faz para conhecer mais e ajudar vocês? Tu falou da Companhia do Caco, eu conheço o Caco, a gente já fez um trabalho juntos na Restinga, né? Instituto Somos Mais. E a Companhia do Caco, que bacana. Sim, uma pessoa extremamente participativo, né, comprometido, muito legal. Eu chamo ele, parece o super-homem, né? É tipo um super-herói, só que de carne e osso, de carne e osso, isso aí. Na verdade, o Instituto Somos Mais tem uma linha que é a questão de trabalho em rede,
parcerias, né? A gente vem tentando esse trabalho em parcerias com tantas outras ONGs que existem em Canoas e que luta pelo mesmo objetivo, né? A gente tem uma meta a cumprir, que é atender essas pessoas. Então, para acompanhar o Instituto Somos Mais, eu deixo o @ do Instituto Somos Mais RS, é o nosso Instagram. A gente também tem nosso site, o www.institutosomosmaisrs. E lá a gente publica o nosso trabalho, né? A gente faz também roda de diálogos com as mães atípicas, através da parceria com o Grupo Gama, que é um grupo que tem mais de 400 mães atípicas na cidade de Canoas. Então, na verdade, Canoas tem uma demanda muito grande, além de uma demanda reprimida de crianças e adolescentes para ser atendida. Claro, a gente tem, através do município, né, alguns locais que atendem, mas não é o suficiente. Por isso que existem tantas outras ONGs com esse objetivo, né, para melhor ofertar esse atendimento. Bacana. E nesse último minutinho, o que tu imagina que vai ser o futuro da tua entidade? O que tu projeta, se tivesse que imaginar? Olha, através da tecnologia, né, a gente tem um avanço, né, para atender essas crianças. A gente está na busca de uma parceria com o Canoas Shopping. Estamos, posso dizer, num namoro, né? Já tivemos dentro do Canoas Shopping, numa sala cedida por eles. Estamos aguardando mais uma parceria, uma proposta, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Mas a gente pretende atender 200 crianças e adolescentes, né, futuramente, e principalmente atender essas mães, essas famílias. Então, fazer um trabalho também em parceria com outras ONGs, porque a gente está para somar. Então, o Instituto Somos Mais chega para somar com outras ONGs na cidade de Canoas. Que bacana. Obrigado por contribuir, tanto na parte da resiliência inspiracional, principalmente com cenas da vida real. A gente fala muito aqui que na prática a teoria é outra, né? E na prática é que tu vai conseguindo os parceiros certos. Obrigadão. Eu que agradeço. Você que gostou desse conteúdo pode compartilhar no nosso canal do YouTube a qualquer momento, mas hoje o Multi Entrevistas fica por aqui e até o próximo programa.